Neste momento, nós vamos trabalhar a disciplina de ciências, que vai da página 116 até a página 120 do nosso livro, com a temática ecossistema. Bem, há uma necessidade que eu sempre falo para vocês de uma boa leitura. Para quê? Para que vocês possam responder todas as suas atividades, tá? Porém, só responde aquele que realmente lê, né, tem aquela atenção, ele vai responder sem problema nenhum, certo? Bem, no ecossistema podemos perceber diversos elementos vivos como peixe, vegetais e pássaros, e também de elementos não vivos como água, solo, luz, rocha, certo? Que se relacionam entre si. Em cada um desses ambientes acontece uma relação de interação do meio com todos os elementos que o rodeiam, certo? Todos os elementos vivos e não vivos, eles desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida, certo? Cada animal ou vegetal está adaptado ao seu habitat. Exemplo, a planta que cresce no deserto, ela se adapta com as características do lugar. Um exemplo, o cacto, que ele é próprio da região nordeste, certo? Que é uma região mais seca. Então, esse cacto, se tirar o cacto desse lugar aonde ele está já habitado, né, está adaptado a esse lugar, se tirar ele de lá e colocar numa região mais úmida, provavelmente, né, ele vai morrer, certo? Então, o que vem a ser mesmo um habitat? Habitat é onde os seres vivos se desenvolvem respeitando a característica do lugar, certo? E o que vem a ser ecossistema? Ecossistema é o conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar, ok? A ecologia é o estudo dos ecossistemas, das relações entre fatores bióticos, que são os vivos, tá? E fatores abióticos, os não vivos, certo? Do ambiente. Agora nós vamos ver os componentes de um ecossistema, que ele está como fator biótico e também fatores abióticos. Ora, e o que vem a ser um fator biótico? São todos os seres vivos que vivem no ecossistema, seja ele animal ou vegetal, tá bom? E o que vem a ser os fatores abióticos? São todos que compreendem os fatores físicos não vivos, como por exemplo, a água é um fator abiótico, tá? A rocha é um fator abiótico, a temperatura é um fator abiótico, tá? A luminosidade também é um fator abiótico. Por quê? Porque eles são seres que não têm, aliás, eles não são seres, tá? São fatores que não têm vida, certo? Então, nós agora vamos ver diferentes tipos de ecossistema. E entre eles nós temos o ecossistema aquático, o manguezal e também o deserto, certo? Bem, e esse ecossistema aquático? O ecossistema aquático, aí nós temos aqui o exemplo, como os recifes de corais, certo? São mais produtivos em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, luz e a temperatura, certo? Já o ecossistema, né, que é o manguezal, que é um tipo também de ecossistema, o manguezal é considerado um ecossistema de grande importância
pois é tido como um berçário natural, tanto para a espécie, né, característico desse ambiente, quanto para animais que migram para ele, certo? E temos também um outro tipo de ecossistema, que é o deserto, certo? Bem, o deserto, a característica de um deserto é a seca. Com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat, elas são adaptadas à escassez da chuva, certo? A escassez da água. Bem, podemos dizer que os elementos de floresta, mar e deserto, em cada um deles há presença de elementos físicos, como o calor, a umidade, a luminosidade e os conjuntos de elementos, certo? Que se relacionam, né, para manter o equilíbrio do lugar, certo? E a importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência de quê? Para a existência da vida, tá bom? Esse é o assunto de ciências de hoje, que fala sobre o ecossistema. Agora é com vocês, vocês vão realizar suas atividades e vocês vão me enviar, tá bom? Até a próxima aula. Tchau! Olá, o assunto hoje é ecossistema. Ecossistema é o conjunto de organismos vivos e seus ambientes físicos e químicos. Aqui temos exemplos de um ecossistema aquático. Fatores bióticos e abióticos. Fatores abióticos: água, ar, temperatura, luz, umidade, nutrientes e energia solar. Fatores bióticos: as plantas, os animais e os micro-organismos. No lado A, temos exemplos de fatores abióticos e do lado B, exemplos de fatores bióticos. Fatores bióticos. São exemplos todos os animais, aquáticos, terrestres, os animais que voam, as pessoas, as plantas, enfim, os vegetais em geral. As bactérias, que são micro-organismos, e os fungos, que também são micro-organismos. Fatores abióticos. O clima, a temperatura, a luz solar, e o solo. O oxigênio e outros gases.